Eu te dou graça, Senhor, pela vida do teu servo, Deus. Que o Senhor possa estar usando as palavras dele, Senhor, como bênção, Senhor, que vão ser colocadas nos nossos corações. Que nós possamos estar recebendo aquilo que vem do teu trono, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Bom dia, igreja. É um grande prazer para mim, eu esperei esse dia ansiosamente muito de estar aqui com vocês. Estou muito feliz, muito contente, eu amo muito vocês. Cada um de vocês tem marcado a minha vida, especialmente, assim, profundamente, né? Vocês estão deixando marcas eternas no meu ministério, no meu coração. Eu sou muito grato, queria agradecer ao pastor Kamal, à pastora Cleo pela honra. Queridos, eu queria que a gente desse uma salva de palmas aos nossos pastores queridos, lindos. Olha... Os seus pastores nos inspiram muito em Florianópolis, vocês são uma inspiração. Eu estava refletindo um pouco essa manhã sobre vocês, Deus começou a trazer algumas coisas ao meu coração, e Deus me lembrou de Hebreus capítulo 11, é algo que eu queria trazer como algo profético para vocês, pastores. Hebreus capítulo 11, versículo 4, quando fala sobre os heróis da fé, o autor de Hebreus, ele diz que, ele fala sobre a oferta de Abel, e ele diz que o testemunho de Abel, Hebreus capítulo 11, versículo 4, o testemunho de Abel foi um testemunho de fé eloquente, que mesmo após ele ter morrido, a voz dele ainda fala até as nossas gerações, e eu sinto a vida de vocês como um testemunho eloquente de fé. Pastor, eu creio que Deus derramou a palavra para a igreja de vocês, é fé. A minha avó sempre me ensinou, não sei se vocês conhecem a minha avó, a pastora Lígia, de Londrina, mas ela sempre me ensinou. Ela falou, olha, Felipe, primeiro nós damos um passo e depois Deus coloca o chão. E é o que eu senti. Eu senti sobre a sua vida, pastor, sobre a sua vida, pastora, uma visão muito maior do que a gente pode entender. Não existe nada melhor do que você servir um homem e uma mulher que tem visão. Porque a nossa visão, ela determina onde nós vamos chegar. Então, se nós servimos um homem e uma mulher que não tem visão, né, é uma vida monótona, é uma vida onde a gente não sai do lugar. Mas os seus pastores são homens e mulheres de visão, que têm alcançado horizontes que a gente não entende. Às vezes eu acho que a impressão que eu tenho é que as pessoas devem olhar para o pastor Kamal e achar ele meio maluco, meio louco com as ideias. Mas, querido, confie, porque a fé é exatamente isso, é uma loucura para os olhos humanos, mas é algo que vem da parte de Deus. Pastor, eu tive uma visão com você, e eu via você com um grupo de homens de negócios, homens muito importantes que vinham de helicóptero te encontrar, homens de diferentes partes da cidade, e Deus derramando uma unção sobre a sua vida, assim como Daniel, uma unção de sabedoria, de você enxergar, assim como José no Egito, de você administrar negócios, até mesmo no mundo, não na igreja, que Deus está derramando uma sabedoria, e através disso, Deus vai alcançar pessoas de influência, através dessas pessoas de influência, a nossa nação será transformada. Creio que isso é algo da parte do Senhor. Aleluia. Amém. Deus também me falava, eu vou falar algumas coisas porque o louvor, um tempo tremendo, o Espírito Santo não parou de falar comigo, mas eu sentia sobre essa casa uma unção para novos empreendimentos. E eu não sei quantos de vocês têm o desejo, o sonho de montar uma empresa, um negócio, mas eu sentia o Espírito Santo derramando uma unção sobre essa igreja, por causa dos seus pastores, uma unção de todos que estão debaixo dessa cobertura, para iniciar novos empreendimentos, debaixo da graça e da sabedoria de Deus. Eu creio nisso, queridos, eu creio até mesmo no tempo de crise que nós estamos vivendo. Deus está derramando ideias, sonhos, oportunidades para cada um de vocês. A unção da vida de vocês, pastor, senti Deus falando que era uma unção de Eliseu, porção dobrada. E eu não sei o que isso significa para vocês, mas é o que eu quero declarar. Deus falou claramente, a unção de Eliseu, né, de Elias, quando ele passa para Eliseu, a porção dobrada que existe. Eliseu provavelmente não se sentia capaz ou não se sentia bom o suficiente, assim como Elias, mas Deus derramou porção dobrada. É o que eu sinto que Deus está trazendo sobre vocês. E a última coisa para vocês, pastores, é que eu senti que Deus derramou uma unção para vocês abrirem os olhos de outros pastores. E homens e mulheres de Deus ao redor da nossa nação que não têm tido uma visão, Deus vai dar favor. Eu via vocês como pastor de pastores e uma unção para vocês desvendarem, né, aquilo que tem bloqueado a visão de outros homens de Deus. Queridos, por um momento só estende a sua mão para os seus pastores. Gostaria que nós orássemos por eles. Espírito Santo, nós te damos graça, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por um homem e uma mulher que tem pago um preço, Senhor, de visão, um homem que tem enxergado além do que nós podemos entender
entender e compreender. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada sonho, Pai, cada projeto, Senhor. Até mesmo, Senhor, aqueles sonhos que às vezes parecem loucuras, Senhor, parecem insanos. Eu te agradeço pela visão que o Senhor derramou sobre eles. Obrigado pela unção, obrigado pela provisão, Senhor. Pai, nós fortalecemos a casa, os filhos, nós fortalecemos as finanças, a saúde, Senhor, as emoções, Deus. Pai, que todos aqueles que se levantarem contra eles, Senhor, Pai, que haja justiça vinda do céu. Nós oramos pelos teus anjos, pela tua proteção, pela tua graça e pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode dar uma salva de palmas para os seus pastores. Amém. Amém, eu acompanho bastante a igreja de vocês pelo Facebook, né? Na verdade foi muito engraçado como aconteceu tudo. O Renan me mandou uma mensagem no Facebook há uma semana atrás. Ele falou: filho, você vai vir nos Céus Abertos, vamos combinar de você ir para Osasco, né? Talvez no domingo. E eu falei: cara, eu queria muito, mas uma das coisas que eu estou fazendo lá na igreja é que eu estou traduzindo o pastor Paul, e daí eu falei: cara, eu vou ter que traduzir, eles já me pediram para traduzir domingo de manhã. Aí o Renan falou assim: calma aí, filho. Então ele falou: calma aí. Passou algumas horas, eu recebo uma ligação: olha, o pastor Kamal ligou para o pastor Fernando e você não vai mais traduzir, já acharam um tradutor, domingo você vai estar lá em Osasco. Eu fiquei muito contente, porque era algo que eu queria há muito tempo, mas eu tenho acompanhado a igreja de vocês. Eu vi a ordenação, né, do pastor Nilson, da pastora Rose, foi algo que marcou muito, é um início de algo, e eu sentia mesmo realmente a palavra de Deus para vocês. Deus tem trazido alguns sonhos que parecem grandes demais. Vocês têm se perguntado: por que nós? Por que nós, Senhor? Tem tantas outras pessoas, por que nós? Deus escolheu vocês, e Ele escolheu vocês de tal forma que existe uma unção específica, que ela só se encaixa em vocês. É uma unção, é como se fosse uma roupa que Deus fez sob medida, ninguém pode usar, é para vocês, para o seu filho. E eu creio que a unção de Deus, a provisão de Deus com esse tempo, vai ser algo tremendo, que vai abrir os olhos de vocês para conquistar aquilo que Deus tem feito, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, queridos. Eu amo a igreja, eu amo estar na igreja, né? Como eu falei para vocês, então meus avós são pastores, meus pais são pastores, meus tios são pastores, meu irmão é pastor, então eu acho que eu cresci num ambiente meio pastoral, né? Não tem muito como escapar disso. Mas eu amo a igreja, trago saudações dos meus pais, pastor Paulo e pastora Velma de Florianópolis. Nós estamos em Florianópolis há 14 anos, né? Morávamos em Londrina e fomos enviados pelo Senhor. Começamos uma igreja do zero no nosso apartamento e era muito engraçado, né? Porque a gente não via nada, então pensa, era o culto lá e estava a nossa família. Eu falava: pai, cadê as pessoas do culto, né? Você vai pregar para mim de novo? Eu já sei o que você vai falar. Mas nós começamos, e pela graça de Deus, hoje o Senhor tem nos abençoado. Nós temos 2 campos já na cidade de Florianópolis, uma cidade cheia de idolatria, de feitiçaria, de imoralidade sexual, mas Deus tem levantado o corpo de Cristo, uma igreja forte que tem vencido as obras do inferno. Mas eu trago saudações da nossa igreja para a igreja daqui. Nós amamos muito vocês. Alguns jovens foram lá na GV Conf, muito amados, e nós temos uma conexão, amém, queridos? Nós somos família, somos um dia estaremos todos juntos no céu com o Senhor Jesus Cristo, vai ser algo sensacional. Mas trago saudações, que se eu não trago as saudações dos meus pais, depois eu me meto em encrenca, então eu tenho que fazer isso. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, nós estamos falando sobre o extraordinário. É algo que o Senhor tem dirigido à igreja, do extraordinário. Atos capítulo 4, eu gostaria de ler com vocês do versículo 1 ao versículo 7. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram aos sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, fala comigo, muito perturbados. Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já havia anoitecido. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem
fizeste isso. Repete comigo, com que poder, ou em nome de quem? E eu queria começar perguntando para você. Eu queria fazer essa pergunta que os religiosos fizeram a Pedro e a João. Eu queria fazer essa pergunta hoje para você. Com que poder, ou em nome de quem, você tem vivido a sua vida? Amém, querido? Feche teus olhos, vamos orar, convidar a presença do Espírito Santo neste lugar. Pai, nós te damos graça porque estamos no melhor lugar, Senhor. Não queríamos estar em nenhum outro lugar, Pai. A tua casa, Senhor, é o melhor lugar onde nós podemos estar. Eu te agradeço pela tua presença, pela oportunidade de refletirmos sobre a tua palavra, Senhor. Eu oro contra todo o espírito maligno que tenta nos impedir de compreender. Eu ordeno fora todo espírito de enfermidade, distração, sonolência, qualquer coisa que possa nos atrapalhar. Em nome de Jesus, não existe outra autoridade a não ser o Espírito Santo neste lugar. Que não haja nada de mim, Espírito, que seja tudo sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Com que poder ou em nome de quem? É uma pergunta que foi trazida aos discípulos. Porque Pedro e João, e esses dois discípulos, eles viveram próximos a Jesus. Pedro e João, eles estavam vivendo uma vida extraordinária. Quando eu e você vivemos o extraordinário, o sobrenatural, pessoas se levantarão para tentar destruir a obra de Deus em nossas vidas. Naquele momento, quando eu li esse texto, eu lembrei muito de quando eu era pequeno. Nós estudávamos numa escola cristã lá em Londrina, e o meu avô, por parte do meu pai, o pai do meu pai, ele era um dos fundadores dessa escola, era uma escola cristã. Então, a gente bagunçava muito. Pensa em crianças que eram terríveis, né? Se você tem um filho aí terrível, adolescente, criança, tenha esperança, queridos, nós somos terríveis. 3 meninos em casa, terríveis, aprontamos muitas coisas. E quando a gente bagunçava na escola, né, a gente aprontava um monte de coisa, e às vezes eles nos levavam para a direção. Aí a gente chegava na direção e a diretora se preparava para dar bronca. A gente falava, só uma coisa que eu quero te dizer, tá? O meu avô é o dono desse colégio. Você pensa bem no que você vai falar antes de você me exortar. E como criança, era o nome que eu estava vivendo. Eu fazia o que eu quisesse. E eu falava, é o meu avô. Você que sabe, se você quiser mexer comigo, você vai estar mexendo na verdade com o meu avô. E eu sei que eu estou falando algo aqui, né, uma história engraçada, mas queridos, é dessa maneira que acontece no mundo espiritual. Nós não vivemos pelo nome do pastor Kamal, pelo nome da pastora Cléo, do Felipe, do João, do Renan. Nós não vivemos pelo nosso nome, nós vivemos pelo nome de Jesus. E se alguém quiser encrencar com a gente, fala com ele, tá? Ele é o dono de tudo, foi ele que me enviou. Você trata diretamente com Jesus Cristo. Era dessa maneira que os discípulos estavam vivendo. Mas, sabe, queridos, às vezes a gente lê essa história, e eu vou dar um contexto para você. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele chega à terra, ele aparece por 40 dias aos seus discípulos. E ele encontra os discípulos, e daí ele fala, olha, eu vou subir aos céus de volta com meu pai. Aí os discípulos começam, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Jesus, calma, fica aqui. Mas olha, Jesus, faz só mais um milagrinho. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Jesus, calma. Nossa, mas olha como que eu estou. Jesus, quando que vai acontecer as coisas? O que vai ser amanhã? Jesus, como que eu vou sobreviver? O Brasil está em crise. Os discípulos começam a questionar. Jesus manda eles ficarem quietos. Eu acho que às vezes Jesus falava, cala a boca. Ou ele só fazia tipo um zíper na boca assim, ó. E todos os discípulos ficavam quietos. E ele diz assim, ó, vocês não têm que saber as datas. Vocês não têm que conhecer toda a teologia, todo o ensino, todo o dinheiro, todos os lugares, mas receberão poder quando o meu Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? A promessa de Jesus para nós é que através do Espírito dele, nós teríamos o poder para sermos como Jesus, aonde nós estivermos. Atos capítulo 2, versículo 4, assim como o irmão aqui falou no louvor, o dia de Pentecostes, Jesus chegou, o Espírito de Deus desce, Jesus já tinha subido aos céus, o Espírito de Deus desce no meio, pensa que a gente está no meio de um culto aqui, de repente o Espírito Santo desce, as pessoas começam a voar, a cair, aparece fogo, uns falando uma língua, o outro entende a língua que o outro está falando, imagina aquela coisa, aquela loucura acontecendo, o Espírito Santo chegou. É nesse contexto, eu vou aproveitar para contar um testemunho muito engraçado que aconteceu com a gente. Nós fomos com a nossa escola de discípulos para a Rússia em 2015, e
É muito engraçado algo que eu sempre orei, eu sinto um chamado missionário sobre a minha vida, eu sempre orei, falei, Deus, mesmo que eu não fale a língua, porque talvez eu não vou conseguir aprender todos os idiomas, eu creio que o Senhor pode capacitar o meu entendimento, e o Senhor pode me capacitar a falar a língua da nação. Então eu cheguei na Rússia, junto com os nossos interns, e nós estávamos passando, a Rússia existe um principado do comunismo, uma opressão tremenda, querido, você se sente vigiado o tempo inteiro, parece que as pessoas vão te matar, ninguém quer saber de você, ninguém é simpático. A gente entrou numa igreja, não estávamos sendo bem recebidos, estávamos desanimados, todos nós discípulos, estudantes, juntamos dinheiro por anos para estarmos na Rússia servindo, a gente está dentro da igreja e as pessoas estão nos encarando de uma maneira estranha. De repente, entra uma mulher, uma senhora, na Rússia eles chamam de babushka, quando é uma senhora mais velha, e ela chegou e de repente a gente estava fazendo uma roda, conversando, né? Ela entrou no meio da roda e ela começou a falar em russo. E ela começou a falar em russo sem parar. De repente, queridos, quando ela estava falando, eu olhei para todo mundo e falei, gente, vocês estão entendendo? E Deus começou a trazer um entendimento sobre mim e sobre um dos alunos da escola, e a gente começou a traduzir a mensagem para as pessoas. E ela não parava de falar, não era uma mensagem assim, calma, pensa que a babushka estava falando. E ela começou a falar, ela começou a dizer, olha, Deus trouxe vocês para esse lugar, vocês não têm entendido por quê, as portas da Rússia estão se abrindo a vocês, o evangelho, a Rússia precisa do Brasil, existe uma unção do Espírito Santo sobre vocês. E ela começou a falar, queridos, a gente começou a chorar, traduzia, ela falava em russo, e a gente estava entendendo, foi uma atmosfera, e eu imagino que no dia de Pentecostes foi algo muito maior que isso. Imagina as pessoas entendendo línguas que nunca falaram, o Espírito Santo se revelando, Atos capítulo 2, versículo 4. E depois, aqui nós estamos em Atos, no capítulo 3, a gente vê um outro episódio, se eu não me engano é o versículo 6. Pedro e João, eles estão num dia comum indo à igreja. Eles estão caminhando e quando eles chegam na porta da igreja, eles veem um aleijado. Tem um moço que está aleijado. E eu quero que você enxergue a figura desse moço. Talvez é dessa maneira que você tem se sentido. Uma pessoa que está à porta da presença de Deus, mas se conforma em receber as migalhas. Uma pessoa que se conforma em receber revelações de outras pessoas. Está muito difícil a minha vida, eu preciso de uma palavra de ânimo. Olha, eu tenho passado por um tempo de dificuldade. Eu preciso ouvir uma palavra que eu vou me sentir amado. Uma pessoa que está coxa, enferma e permanece na enfermidade, se contentando com migalhas. E aquele homem, ele pede dinheiro então, para Pedro e para João. Pedro e João olham para ele e eles dizem assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem é curado imediatamente. Aquele homem pula, e a Bíblia diz que ele entra no templo, e quando ele está lá dentro do santuário, ele começa a glorificar o nome de Deus. Ele começa a engrandecer o nome de Deus, de tal forma que todas aquelas pessoas olhavam e falavam, esse cara não é aquele cara enfermo, não é aquele cara que tudo dava errado na vida. Esse cara não é o cara que tinha a família destruída, que o casamento estava por um fio. Esse cara não era o cara que devia para todo mundo, não era o adúltero, não era o viciado. Esse cara não era o destruído. Queridos, nosso Deus, Ele quer restaurar a nossa vida. Ele nos encontra aonde nós estamos. E enquanto eu e você pensamos que nós precisamos de dinheiro, de cursos, de livros de autoajuda, Ele diz, olha, tudo isso é descartável, está aqui, poder do Espírito Santo, levanta e anda, saia do seu lugar, deixe a sua maca, pare de se contentar com migalhas, levanta e anda. Queridos, esse testemunho causa tanto impacto naquele lugar, que 5.000 homens se convertem. Daí você imagina os religiosos, que gostavam de ter o controle das pessoas, que quando jejuavam, pintavam o rosto, para que todas as pessoas jejuavam. Eu sempre brinco disso lá em Floripa, né? Às vezes tem crente que quando vai jejuar tem cara de jejum, né? Então ele não entra na igreja assim, ele entra assim, na igreja. Daí ele espera alguém perguntar, o que foi, querido? Eu estou de jejum, estou jejuando. Tá, que legal, quantos dias? Não, o café da manhã que eu jejuei mesmo. E às vezes a gente gosta de ter uma cara de jejum, né? Eu acho que todo mundo aqui está entendendo o que eu disse. Muitas vezes é como eu ajo. Mas, queridos, naquele momento, os religiosos que gostavam de ter o controle, que gostavam de viver de aparência, eles se sentem ameaçados pelo nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? A religião, a igreja religiosa, ela se sente ameaçada pelo poder verdadeiro de Deus. Você sabe que na batalha espiritual que nós estamos, eu e você,
Essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas existem irmãos em Cristo nosso que não têm o Espírito Santo. Sabe por quê? Satanás, ele tenta trazer um engano tão forte, que é como se você estivesse numa batalha e você estivesse com uma faca, tentando lutar contra um demônio, enquanto tem uma bazuca do seu lado, chamada Espírito Santo. Mas não é para mim, porque o diabo está me cegando. Queridos, nós somos a igreja da bazuca, do Espírito Santo, do poder de Deus, do extraordinário, amém? Deus nos chama para viver o extraordinário. Vamos largar essa faquinha de tentar fazer as coisas como a gente pode. É o Espírito Santo, o poder é dele, é através dele, é por ele, mas é para nós, queridos. E nesse momento, então, ele causa um alvoroço, e ele é confrontado com que poder, ou em nome de quem? Queridos, muitas vezes, assim como o apóstolo Pedro não foi sempre assim, de olhar para um cara e falar, levanta e anda, e o cara andar. Existiram alguns processos que aconteceram na vida de Pedro, para que ele chegasse até esse lugar. E eu queria te perguntar, como que nós vivemos pelo nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo? Nós precisamos crer em Jesus, mas nós também precisamos conhecer a Jesus. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu estou parafraseando, citando alguns versículos, porque se a gente for, eu amo a Bíblia, gente, eu amo a Bíblia, se eu puder eu vou de Gênesis e Apocalipse, mas eu vou citar então para vocês, porque a gente não tem muito tempo. Mas Atos capítulo 19, nós vemos os filhos de Seva. Olha que história engraçada. Os filhos de Seva, eles criam em um poder de Deus, mas eles não conheciam o poder de Deus. Então o que eles fazem? Eles veem lá um cara endemoniado e falam, poxa, é minha oportunidade aqui, de vamos lá expulsar o demônio. E ele chega, e aí eles dizem, olha, no nome de Jesus, a quem o pastor Kamal prega todo domingo lá que eu ouço, do extraordinário da série que a gente está falando, todo demônio agora, em nome desse Jesus que eu ouço aos domingos, saia. E daí eu fico imaginando o que passa na cabeça do demônio ouvindo uma coisa dessa. E daí a Bíblia nos conta que o demônio olha para eles e diz assim, olha, conheço Jesus, conheço Paulo, conheço o pastor Kamal, mas você, eu não faço ideia de quem você seja. E daí aquele demônio avança nos filhos de Seva, deixa eles pelados. Imagina, eles apanham do demônio. Imagina você chegando em casa pelado, aí a sua esposa pergunta, ué, por que você está pelado, querido? É que eu apanhei de um demônio. Sabe, queridos, e tudo isso, porque eles não conheciam a Jesus. Nós como igreja, muitas vezes, vivemos pelo Jesus a quem o nosso pastor prega, não pelo Jesus que nós conhecemos, por andar com ele. A vida do poder, do extraordinário, ela exige uma vida diária no Espírito. Diariamente nós precisamos nos abastecer do Espírito Santo. Uma vez no meu devocional, eu estava vivendo um tempo onde Jesus estava falando muito comigo, muitas coisas estavam acontecendo. Eu falei, Deus, por que tudo isso está acontecendo? Você está sendo tão bom comigo, Deus, por que tudo isso está acontecendo? E Deus começou a me lembrar de alguns anos atrás. E Ele me fez abrir o meu caderno de devocional, acho que eram uns 5 ou 6 anos atrás. Eu comecei a ler meu devocional, que na época que eu fazia eu não entendia nada por que eu estava fazendo aquilo. As coisas que eu escrevia, que Deus estava me falando, eram exatamente as coisas que eu estava vivendo. E naquele momento Deus me disse, olha Felipe, o que você plantou aqui, que você jogou as sementes, que você não enxergava ainda, que você creu no extraordinário, você estava orando, você começou a andar e continuou orando, regando, quando você chegou aqui, você está desfrutando daquilo que você plantou, mas daí Deus me confrontou, e Ele perguntou, o que está te esperando lá? Porque quando nós vivemos um tempo de colheita, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, a nossa tendência como cristãos é pensar, gente, como eu sou espiritual. Olha, eu não preciso mais, eu acho que eu não estou mais precisando ler a palavra não, até eu posso reescrever a Bíblia de cabeça, de tanto que eu já conheço a Bíblia. E aí a gente para de plantar, e quando nós andamos, o que acontece? O orgulho precede a queda. E nós então chegamos num lugar onde, meu Deus, não tem nada, Deus, por que está tão difícil? Olha, eu fui tão fiel, eu fiz tantas coisas. Queridos, o que nós plantamos hoje, nós colhemos amanhã. E não se engane, o que você está colhendo hoje, não tem a ver somente com quem você é hoje, mas tem a ver com aquilo que você já plantou, e até mesmo aquilo que os seus pais, os seus pastores, e aqueles que vieram antes de nós, plantaram. Nós precisamos ser uma igreja que constantemente colhe e planta. Se eu colho,
e antes eu tinha uma semente, agora eu tenho 3 sementes, eu fico com essa uma semente, planto mais 2. Para quando eu chegar lá, eu vou ter 4, e depois eu vou ter 8. E assim a gente vai colhendo e crescendo, e assim como o apóstolo Paulo nos ensina, de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos crescendo e amadurecendo. A vida no Espírito, o poder de Deus, é um processo. Queria contar um testemunho para vocês que aconteceu recentemente, de algo que nós vivemos o extraordinário de Deus também. Em novembro, nós fomos para o Nepal e para a Índia também com alguns alunos. E nós chegamos no Nepal, e é um país que está vivendo uma opressão, tem muitos pastores sendo mortos, de tal forma que alguns professores cristãos que estão dando aula, não falando de Jesus, estão dando aula, às vezes os policiais entram no meio da aula, na frente de todos os alunos, prendem essas pessoas simplesmente por serem cristãos e não negarem a fé. E é um clima de tensão, os pastores têm sido perseguidos, igrejas têm sido fechadas. E nós estávamos com um pastor, o pastor Dawa. Ele nos levou a algumas escolas para nós ministrarmos aos alunos. Mas nós estávamos ministrando, na verdade, cultura brasileira, né? A gente não podia falar de Jesus. Então a gente falava de cultura brasileira e às vezes tocava no amor de Deus, se eles dessem abertura. E a gente chegou numa escola e o diretor era budista, os professores eram todos hinduístas. E a gente chegou na escola, e daí quando a gente chegou, o pastor Dawa já estava muito nervoso. Ele falou: olha, Felipe, tem um policial e um homem do governo, uma das autoridades importantes do governo, que a gente estava em Katmandu, que é a capital, que está vindo aqui porque ele ouviu dizer que vocês estão aqui, ele quer ver o que vocês vão falar. E aquelas palavras, naquele momento, inicialmente me trouxeram muito medo. Imagina que nós estávamos então num calor absurdo do Nepal, era tudo aberto, não tinha nenhuma sombra, o sol batia diretamente na nossa cabeça, e né, a pessoa inteligente aqui estava de preto, inteira de preto no sol. Então imagina que eu estava assim, a minha equipe toda olhando para mim, esperando o que dizer. A gente chegou lá, eles queriam que a gente ficasse dançando, fazendo teatros, tal. A gente estava fazendo tudo o que a gente podia. De repente chega essa moto desse policial, pensa um país pobre, de repente desce esse homem do governo, cheio de coisas eletrônicas, com óculos escuros super caro, um tênis caro, uma roupa cara, ele andando, nem olha na cara dos alunos, não olha na cara do diretor, senta lá, cruza os braços e fica olhando. Enfim, está quase acabando a nossa apresentação. O diretor, esse homem do governo, ele fala: olha, eu preciso conversar com você, diretor. E ele sai com o diretor, e no que eles saem, a gente encerra a apresentação, os alunos começam a voltar para a escola. Então os alunos, são prédios muito altos no Nepal. Então os alunos estão todos na sala, a gente está olhando, a gente está no calor ainda olhando os alunos, né, lá dando tchau para a gente, com o ventilador deles, enquanto nós estamos torrando lá no sol, né, mas eles estão lá, e eles estão dando tchau para a gente, tal, e de repente eles começam a gritar o nosso nome. A gente quer que os brasileiros entrem nas nossas salas, a gente quer ouvir eles. E eles começam a gritar, não que eu estivesse entendendo porque eles estavam falando em Nepali, né? Mas, enfim, eles começaram a gritar. Eu perguntei para o pastor o que eles estavam falando. O pastor falou: olha, eles estão pedindo para vocês entrarem. Nisso, o homem do governo e o diretor saem. E eles olham para essa multidão de crianças, clamando e pedindo para que nós entrássemos nas salas. E daí o diretor olha para a autoridade e o cara fala: tá bom, pode, se as crianças estão pedindo, eu não posso fazer nada. Então o diretor fala: olha, Felipe, vocês podem se espalhar e entrar em todas as 12 salas da escola. Daí eu falei: tá, diretor, mas para falar o que exatamente? Lembra que o diretor é budista. Para falar sobre o que vocês quiserem. Se vocês quiserem falar da religião de vocês, se vocês quiserem falar da cultura, eu falei: repete para mim, por favor, que eu não sei se eu entendi exatamente. Não, é isso mesmo, vai. Queridos, a gente dividiu 2 a 2, entramos nas salas. Começamos a falar, queridos, as crianças começaram a chorar. Crianças começaram a aceitar Jesus. Cristãos, existiam crianças que eram cristãs, que estavam se sentindo desencorajadas e sozinhas, que quando nos viram, nos agradeceram de uma forma, e os amiguinhos todos falaram: então você tem a mesma religião deles, é esse Deus. E queridos, aquelas crianças começaram a testemunhar, uma atmosfera de salvação chegou naquele lugar, porque o poder de Deus, queridos, existe uma urgência do reino de Deus, existem pessoas que estão na janela clamando o nosso nome, mas às vezes a gente está ocupado demais, cuidando das nossas coisas. Mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Queridos, é o momento da igreja de Deus viver esse poder, viver nessa fé do Senhor Jesus Cristo. Amém? Marcos capítulo 14. Eu vou ler do versículo 66 ao versículo 72. Diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali.
Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Esse Pedro, esse mesmo Pedro que a gente pensa que o que estava acontecendo, Jesus, ele estava do lado de lá da sala, pensa que tem uma outra sala para lá, e ele está apanhando, sendo açoitado, pronto para ser crucificado. E Pedro seguiu a Jesus. Ele segue a Jesus, só que ele não consegue entrar na sala onde ele está sendo açoitado, então aqui, pensa que tem uma fogueira. E Pedro está se aquecendo, porque estava frio de noite, enquanto Jesus estava apanhando, enquanto Jesus estava sofrendo. Pedro estava se aquecendo do lado de fora. E Pedro está aqui se aquecendo com todos os soldados romanos, os criados, que haviam prendido a Jesus, que haviam trazido. Pedro está no lugar errado, na hora errada, e ele está se aquecendo. E daí, naquela oportunidade, ele nega a Jesus 3 vezes, porque ele não quis sair da sua zona de conforto. O mesmo Pedro que depois, levanta e anda. O mesmo Pedro que vai ser aquele em quem Jesus vai dizer: olha, você vai estabelecer a minha igreja na terra. Esse mesmo Pedro, ele estava aqui, na zona de conforto dele, negando e traindo a Jesus. Talvez você se encontre nesse lugar hoje. Olha, Felipe, as coisas não estão acontecendo na minha vida, porque eu estou no lugar errado. As coisas não estão acontecendo ainda, porque eu estou vivendo da maneira errada. Sabe, queridos, precisou acontecer algo na vida de Pedro. Assim como precisa acontecer nas nossas vidas. Um dia Deus me disse isso claramente. Eu lembro do dia que Deus trouxe isso ao meu coração. Ele falou: olha, Felipe, você tem 2 opções para você viver. A primeira opção é que você vai viver um cristianismo de ideia. O cristianismo que é uma boa ideia. Qual que é o problema da ideia? Eu, quando era pequeno, não sei se alguém aqui também, eu queria ser médico. Alguém queria ser médico quando era pequeno? Ninguém? Ah, tá, algumas mãos. Eu queria ser astronauta. Algum astronauta? Cientista. Eu queria ser, o meu irmão menor, ele queria ser 5 coisas ao mesmo tempo. Ele queria ser ninja, pastor, pedreiro, enfermeiro e fisioterapeuta. O meu irmão, ele é diferente. Mas ele queria ser todas essas coisas. E tudo isso que a gente pensa, quando a gente é pequeno, são boas ideias. Eu quero ser médico. Só que qual que é o problema de uma ideia? A partir do momento que entra em conflito a ideia e a sua vida, que você vai ter que abrir mão da sua vida para você conquistar essa ideia, a ideia fica abaixo da sua vida. Então você escolhe a sua vida. Então, por exemplo, eu quero ser médico, mas eu não estou disposto a fazer tudo aquilo que precisa para ser um médico. Então eu continuo vivendo de uma outra maneira. Essa é uma opção de cristianismo. Eu sou cristão, Jesus, mas a partir do momento que mexer com o meu conforto, a partir do momento que mexer com aquilo que eu não concordo, a partir do momento que começar a doer, eu prefiro continuar a minha vida. A outra ideia, a outra opção que Deus me falou, Ele falou: olha, Felipe, é isso que você está vivendo hoje na sua vida. O que eu estou te chamando para viver é um cristianismo de causa. Quando você vive por uma causa, a causa, ela está acima da sua vida. E se for necessário você perder a própria vida pela causa, você faz. Soa familiar, não sou aquilo que Jesus falou. Se você quiser me seguir, se você quer ser um cristão de verdade, viver no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, a minha causa do reino de Deus precisa estar acima da sua própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que existe um poder e nós venceremos a Satanás através do poder do sangue do Cordeiro, mas também através do poder do nosso testemunho. A palavra testemunho no grego significa mártir. O que significa mártir? Você morrer por Jesus. Ou seja, João está nos ensinando no Apocalipse que nós só temos poder no nosso testemunho se nós perdemos a nossa própria vida. João não estava sendo literal dizendo que eu tenho que morrer fisicamente,
Mas nós temos que ser quase como zumbis. Você morre para você, mas você está vivo para o Espírito. Dessa maneira, o meu testemunho é poderoso. Pedro vivia um cristianismo de ideia. Se ele precisava sair ali do fogo, para parar de se aquecer, se ele precisasse encarar as tribulações, ele não queria, ele preferia continuar na zona de conforto. E queridos, a Bíblia diz que ele se pôs a chorar. Mas alguns versículos, alguns capítulos depois, quando Jesus morre, ressuscita, ele volta. E a Bíblia diz que ele fala lá para uma mulher quando ele ressuscita: olha, diz para Pedro que eu quero vê-lo. Porque Jesus, ele não quer simplesmente nos encontrar, ele quer nos olhar nos olhos. Se você teve uma mãe como eu tive, queridos, o olhar da minha mãe me dá medo até hoje. Pensa que nós éramos, então, crianças, na igreja lá, na igreja Nova Aliança de Londrina. Meus pais eram os pastores de jovens lá, e juntava eu e meus primos, meus irmãos, queridos, a gente tocava o terror naquela igreja. Tinha alguns professores da escola dominical que falavam: olha, eu não sei quem que é pior, essa criança que acabou de chegar do mundo ou os seus filhos. E isso significava, em outras palavras, significava 30 varadas, tá? Para mim, quando eu chegasse em casa. Mas enfim, a gente corria durante o louvor, a gente estava fazendo bagunça, e a minha mãe dirigia louvor na época. Às vezes, queridos, ela estava de costas. Minha mãe estava dirigindo o louvor de costas. Mas algo dizia para ela que era o momento dela virar. E quando ela olhava, ela me encontrava no meio da multidão. E o olhar dela me congelava, eu caía duro. Porque existe algo sobre contato visual. E quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que que Jesus está indo, carregando a cruz. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. E Pedro chora amargamente depois de ter traído Jesus. Negado Jesus, desculpa. Depois que Pedro nega Jesus, Jesus olha nos olhos de Pedro. E Pedro chora amargamente. Imagina como foram esses 3 dias para Pedro. Só imagina, você vive 3 anos com Jesus Cristo. Você é uma das pessoas mais próximas de Jesus. Pedro, Tiago e João, os 3 melhores amigos de Jesus. Pedro era próximo de Jesus. Ele passa a vida, os 3 anos de Jesus com ele. Mas a última coisa que ele faz antes de Jesus falecer é negar a Jesus. E ele olha para Jesus, eu imagino ele pensando: acabou, não tem mais o que eu fazer, não existe mais nada. Eu imagino, se Pedro fosse brasileiro, era o momento dele ligar o sertanejo lá e começar a ouvir, e entrar numa fossa e começar a chorar, porque eu imagino ele pensando: olha, Jesus morreu, não tem mais o que eu fazer, eu neguei a Jesus no momento que eu precisava permanecer. Talvez, querido, você está me dizendo isso nessa manhã: Felipe, eu traí a Jesus, eu neguei a Jesus, eu decepcionei, eu pequei, eu me encontro num lugar de traição ao Senhor Jesus Cristo. Eu sinto que eu tenho vivido um cristianismo de ideia. Olha, Jesus me pediu, eu neguei, Ele me pediu, eu neguei, eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo sair desse vício, eu não consigo sair desse lugar de depressão, de tristeza. Queridos, Jesus não acaba aqui. Mas a Bíblia diz que depois de 3 dias, quando ele ressuscita, encontra a mulher, diz: fala para Pedro que eu quero ver ele. E a Bíblia diz que ele chega, no momento que ele encontra Pedro, à beira do mar, porque Pedro tinha voltado a pescar, ele chama, na hora que ele encontra, ele olha nos olhos de Pedro. Eu imagino o que aconteceu naquele momento com esse olhar. Tudo que passava na cabeça de Pedro, a vergonha, o medo, o sentimento de decepção, de frustração, de fracasso. Mas Jesus olha nos olhos de Pedro. Lembra, Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus faz 3 perguntas para Pedro. A primeira pergunta que ele faz: Pedro, tu me amas? E eu imagino Pedro desesperado, gaguejando, não sei, mas ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Eu te neguei, eu vivi um cristianismo de ideia, mas eu te amo hoje. Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez: Jesus, eu te amo, eu me arrependo do que eu fiz, eu não aguento mais esse estilo de vida, de aparência, de religião, eu quero viver o teu poder. A 3ª vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo mais que tudo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então vai e vive um cristianismo de causa e não de ideia. Isso é tão forte na vida de Pedro, que a partir desse momento você não vê mais Pedro negando a Jesus. Você vê alguns capítulos depois, no livro de Atos, Pedro andando, indo à igreja, levanta e anda. Você vê Pedro vivendo uma vida
a ponto dele ser martirizado por Jesus, ele perder a própria vida, sofrendo prisões, perseguições por Jesus Cristo. Queridos, que estilo de vida você tem vivido? Que cristianismo você tem vivido? Nós temos clamado pelo extraordinário. Nós só viveremos o extraordinário se Jesus Cristo for a nossa causa e não a nossa ideia. Sabe, queridos, eu creio que Deus está nos chamando a vivermos dessa maneira. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor, se vocês puderem subir. Mas Deus está nos chamando a vivermos como Jesus viveu. Jesus Cristo, ele viveu na terra uma vida extraordinária. E sabe, queridos, quando nós vivemos um cristianismo de causa, o que acontece é que cada obstáculo, cada barreira, cada momento, cada coisa que surge à nossa frente, você tem a autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo para derrubar cada uma delas. Cada vez que algo aparece para tentar te impedir de cumprir o chamado de Deus na sua vida, cada vez que algo vem para desanimar, cada vez que uma voz do passado vem para trazer acusação, a Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, que a menção do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que só Ele é o Senhor Deus. Queridos, o nome de Jesus, Ele é tão poderoso. Eu acho que às vezes a gente não tem noção do quão poderoso o nome de Jesus é. Eu queria ler mais um texto, o último texto que eu leio, prometo, eu sei que eu li bastante, mas é o último texto que eu quero ler com vocês. João capítulo 18. E eu quero, se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser continuar com eles abertos, mas eu quero que você visualize o que está acontecendo. Jesus está no jardim do Getsemane, Jesus já estava suando sangue, Jesus tinha trazido os discípulos com ele para orar, mas os discípulos dormiam. Jesus acordou os discípulos, eles voltaram a dormir, acordou os discípulos, eles voltaram a dormir. Jesus queria que os discípulos estivessem no Getsemane, e eles estavam, mas Jesus não queria que eles estivessem dormindo. Nós podemos estar no lugar certo, mas não fazendo a coisa certa. E daí, no versículo 1 diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados. Isso significa centenas. Pensa, 600, 800 soldados romanos entrando onde Jesus estava. E alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Eu quero que você visualize Jesus numa noite escura, fria. Ele sabia que estava para acontecer o momento da morte. E numa floresta escura, de repente essa floresta fica iluminada com tochas, lanternas. E 600, 400 soldados romanos, com aquelas armaduras pesadas, fortes, entram naquele lugar. Jesus, sabendo que de tudo que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Jesus virou para os soldados romanos e falou: quem que vocês procuram? A Jesus de Nazaré, responderam eles. E olha que forte essa parte do versículo. Imagina os soldados, 400 soldados, olhando para Jesus. Quem vocês procuram? Jesus diz, eles respondem: Jesus de Nazaré. E daí Jesus lhes responde: sou eu. Sou eu. A palavra de Deus nos ensina no Velho Testamento sobre o eu sou, um dos nomes de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. O quê? Jesus, a menção do nome de Jesus, um exército romano cai por terra. Jesus não fez nada, ele não estalou o dedo, nada, ele falou, ele revelou o nome dele.
e todo aquele exército romano caiu por terra. Queridos, quando o inimigo estiver diante de nós, quando a enfermidade, quando a depressão, quando a solidão, quando o orgulho, quando a imoralidade estiver na nossa frente, você vai virar e vai dizer: eu estou aqui em nome de Jesus. E esse exército inimigo precisa se dobrar, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é Deus poderoso. Existe poder no nome de Jesus. O extraordinário. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Coloca o seu coração diante do Senhor. Feche os teus olhos. Começa a refletir sobre aquilo que Deus está nos falando nessa manhã. Talvez você tenha ouvido sobre o extraordinário, mas você não tem conseguido viver ele. Talvez você se encontre como os filhos de Seva, alguém que conhece um Jesus a quem o pastor prega. Talvez você se encontre como Pedro, alguém que vivia um cristianismo de ideia. É uma boa ideia ser cristão. Eu vou para o céu, eu estou salvo, mas não a causa de Cristo. Deus nos chama para viver o poder e o nome nessa manhã. Amém, querido? Abre as suas mãos nesse momento. Deixa o Espírito Santo se revelar a cada um de nós. Espírito Santo está neste lugar. Adora o Senhor, contempla a face de Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Sentir o Teu poder. Teu poder. Sentir o Teu poder. Queremos sentir o Teu poder. Queremos sentir lá como em atos o Teu derramar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia, vem neste lugar, Senhor. Derrama a Tua presença em nosso meio, Senhor. Tira poder para tudo sempre. Vem em nosso meio derramar. Amém, Tua querido. presença. Eu gostaria de orar nessa manhã por aqueles que se encontram neste lugar. Talvez você está aqui e talvez você não conhece a Jesus. Talvez você nunca convidou o Senhor Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador. Ou talvez você tenha estado distante e você deseja retornar ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar com você nessa manhã. Eu gostaria de pedir para que todo mundo fechasse os olhos. Se você puder curvar sua cabeça. Mas se você está aqui nessa manhã e você deseja convidar o Senhor Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, sem nenhum constrangimento, mas você sente que você precisa desse Senhor Jesus Cristo, desse nome, desse poder, ou você precisa reatar o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar, todos com os olhos fechados, sem nenhum constrangimento. Obrigado, amém. Se o Senhor está falando com você, você sente que você precisa, eu queria te convidar a repetir essa oração comigo. Toda a igreja vai repetir. Eu queria que você repetisse com convicção de que a partir de hoje Jesus Cristo, Ele é o seu Salvador e Ele é o seu Senhor, aquele que tem o controle, aquele que te domina. Amém, igreja, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a morar em meu coração. Eu estive longe e eu me arrependo de todo o pecado, tudo aquilo que me separa. Eu confesso que só Tu tens o poder, e eu te chamo a ser o Senhor, aquele que tem o controle,
aquele que direciona e ser o meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que depois do culto você pudesse se dirigir à sala de conexão ali na saída. Nós temos algo que nós gostaríamos de falar com você, mas eu gostaria de continuar falando com a igreja. Se você está nesse momento, querido, se sentindo como Pedro, após ter negado a Jesus, quando ele percebe que ele estava vivendo um cristianismo de ideia, era uma boa ideia ser cristão. Olha, eu tenho a salvação, os meus pais são cristãos, eu sei que essa é a verdade, mas você não sente que você tem vivido um cristianismo verdadeiro de causa, onde o poder de Deus se manifesta na sua vida diariamente. Se você sente que você deseja viver o poder de Deus, a causa do cristianismo, eu gostaria de te convidar aqui à frente. Eu quero orar com você rapidamente. Se Deus está tocando o teu coração, se você sente que você precisa responder a esse chamado de entregar tudo que você tem, aquilo que você é, e viver verdadeiramente o poder e a manifestação do nome de Jesus, rapidamente eu gostaria de te convidar aqui à frente. Não se constranja, é uma resposta a um chamado de Deus para a sua vida. Existe mais, existe mais. Deus está olhando nos teus olhos, não com acusação, não com condenação, mas Ele está te amando, Ele está te amando. Jesus está desesperado pela sua vida. Querido, começa a se entregar, começa a se derramar, dizer: Senhor, eu quero apacentar as tuas ovelhas, eu quero cumprir o teu chamado, a tua causa. Querido, se Deus está falando, não hesite em vir à frente, responda ao chamado.